gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção e colocando nas mãos dele mais esse trabalho, não é? Oremos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, agradecidos pela vida, pelas bênçãos, pela paz que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Pedimos neste momento perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar reunidos com os nossos irmãos através destes meios, que é alguma forma que o Senhor tem criado desde antes da fundação do mundo, essas leis da comunicação, e nós agora estamos usufruindo das mesmas, ó Pai. Então nós agradecemos ao Senhor, pedimos as bênçãos em favor de todos os Teus filhos e pedimos que o Senhor nos dê direção, inspiração e que o Senhor aceite a nossa adoração nesta hora. No santo nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus então possa estar conosco, nos abençoando e aceitando o nosso trabalho, não é? A escritura que nós vamos ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós começaremos a partir do versículo 14. Atos 2, verso 14. E não se esquecendo que o nosso foco ainda, nós estamos falando nessa série, que é a origem dos gigantes na Terra, né? Não saiu do tema ainda não. É que são muitas informações e isso vai nos ajudando cada dia, né? Mas nós não saímos ainda do tema. É a origem dos gigantes na Terra, não é? E agora nós vamos cantar para Deus, cantar para Jesus, não é? Cantar com vida, ó crente, não é? Doce será cantar. Amém? Um hino bonito que nós costumávamos cantar muito antigamente, né? Quase não se vê mais cantar esse hino, né? Mas cantar é muito bom, alegra a alma e o Senhor Deus aceita os louvores dos seus filhos, do seu povo. Cantemos todos então agora. Cantemos.
Divino Pastor, Jesus meu Senhor, salvaste-me da perdição. O mundo deixei, tua paz eu busquei, de ti recebi perdão. Tua luz brilha em meu caminho aqui, eu quero viver sempre perto de ti. Teus braços de amor me abre, Senhor, de ti tenho proteção. Divino Pastor, Jesus meu Senhor, sofreste amargura por mim. Morreste na cruz, ó meu bom Jesus, mostrando-me amor assim. Agora contrito e sem mais temor, procuro o aprisco do meu Salvador. Não mais quero errar, não mais vaguear, contigo estarei, Senhor. Divino Pastor, Jesus meu Senhor, tua voz amorável ouvi, e todo meu ser, também meu viver, agora eu consagro a ti. Eleva-me teu insondável amor, quiseste salvar-me a mim, pecador. Ingrato serei, a ti servirei, meu Deus e meu Redentor. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz.
Agora feliz, quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Agora nós vamos aqui então para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando com o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado,
e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Mais um verso aqui, o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Vamos parar aqui, não é? A leitura foi extensa, nós lemos até o versículo 44, não é? É uma leitura bastante conhecida, que, na verdade, todos leem, né? Atos dos Apóstolos, Evangelhos e tal, e não é estranha, então, essa leitura, não é? Mas o que é estranho é que, muitas vezes, nem todos creem no que leem. Na verdade é esta, não é? Nem todos creem no que leem, está escrito em suas Bíblias, mas depois vem as interpretações, vem os doutores, os teólogos para interpretarem os pensamentos próprios. Tem pessoas que não são teólogas, né? Mas têm seus pensamentos próprios e colocam na palavra de Deus seus próprios pensamentos. Mas nós vamos ficar assim, e eu estou aqui, como eu disse, que nós estamos focados no tema a origem dos gigantes na Terra, e agora nós estamos aqui no parágrafo 33 da mensagem A Semente da Serpente. O próprio tema já sugere aonde nós vamos chegar, né? Agora, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso correto? O profeta está
fazendo uma pergunta. É isso correto? Quer dizer, está isso escrito na tua Bíblia? Não é? Está. É isto correto? E esta é a razão que as chaves viraram no céu para qualquer outro nome, qualquer outra maneira, qualquer outra forma. Ela virava na terra e virava no céu. Virava quer dizer, quando você vai destrancar uma porta, você vira a chave, não é? Então isso era simultâneo. O Senhor Jesus Cristo deu as chaves para São Pedro, dar-te-ei as chaves do reino do céu, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Então o profeta está usando uma expressão aqui, assim um pouco interessante, não é? Então quando ele virava a chave aqui, para abrir a porta para alguém, lá em cima, no céu, virava simultaneamente, porque foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Quando você ligar aqui, será ligado lá. Quando você desligar aqui, será desligado lá. É bom que as pessoas pensem nessas coisas, não é? São muito importantes pensar. Então, virava na terra, ela virava no céu. Ou Jesus não guardou a sua palavra para com Pedro. E cada lugar na Bíblia onde eles foram batizados, após aquilo, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo, e aqueles que foram batizados antes daquilo, que foi com João Batista, né? Tiveram que vir e serem batizados outra vez no nome de Jesus Cristo para receberem o Espírito Santo. Isto é correto. Isto permanece da mesma forma. Então, se estamos ensinando o batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma profecia falsa. Agora, eu não quero te ferir, mas eu tenho que fixar isto para que então a igreja saiba. Nós não estamos aqui como um grupo de potes iletrados e trincados. Nós sabemos onde estamos firmados na palavra de Deus. Eu desafio a qualquer pessoa para me mostrar um lugar onde alguma pessoa foi alguma vez batizada no nome de Pai, no nome Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, vai você ouvir uma profecia falsa ou a verdade? Quer dizer, em outras palavras, você quer ficar com a Bíblia ou com a tradição das suas igrejas, de seus pregadores, não é? Não, o que interessa para nós é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, não é? Examinem as Escrituras, isso depende de você. Mostre-me onde uma pessoa na Bíblia ou onde uma igreja foi alguma vez ordenada a denominação na Bíblia. Quer dizer, onde foi que na Bíblia, porque nós lemos ali na Escritura que naquele dia que Pedro deu esse discurso, em Atos 2, agregou-se à igreja quase 3.000 almas e eles perseveravam juntos. Todos juntos. Hoje nós temos centenas e centenas, por que não dizer até milhares, não é? De organizações denominacionais separadas uma da outra. Uma gera a outra. Você lembra que nós lemos em Apocalipse capítulo 17, não é? O profeta disse: eu acho que eu tenho o direito de ler porque está escrito na Bíblia de todas as pessoas. Todo mundo que crê na Bíblia tem aquilo escrito lá, que aquela mulher que estava montada naquela besta vermelha cor de escarlate, ela tinha na sua testa um nome enigmático, um nome simbólico, e estava escrito assim: Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Estava escrito assim lá, está escrito assim lá, na verdade, não é? Apocalipse 17:5. Então, o que acontece?
cada uma foi gerando outra, né? Uma nasce, depois, quando está com 100 anos aí, 60 anos, 50 anos, gera outra. E sai outro grupo daquilo, mas sempre com o cordão umbilical preso na doutrina da mãe, de Apocalipse 17. Eu estou falando em metáfora, mas você que é espiritual, você já sabe, você entende, não é? Mas vamos aqui então. Mostre-me na Bíblia onde eles alguma vez ordenaram uma mulher pregadora. Mostra para nós, então, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos, se tem alguma mulher que foi ordenada a pastora na Bíblia, né? É bom que se observe isto. Mostre-me na Bíblia onde todas estas coisas que temos conversado foram alguma vez ordenadas na Bíblia. Elas não estão ali. Mostre-me um lugar. Você vai a uma denominação, bem, quando uma determinada denominação, quando se levantou, eles pregaram santificação. Isso é bom. Santificação é necessário porque isso está escrito na Bíblia. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está escrito na Bíblia. Então, uma denominação se levantou e focou na santificação. Isto é bom. Mas quando eles fizeram aquilo, eles fizeram uma denominação. Eles se denominaram em torno dessa verdade, né? E aquilo ficou estabelecido. Esta é a razão que a Bíblia diz. Você tem um nome. Você diz, eu sou um cristão. Bem, a qual denominação você pertence? Você diz, a tal denominação. Você diz o nome da sua, não é? Por exemplo, ora, você é uma prostituta. Isso é o profeta de Deus, é a boca de Deus que está dizendo, e isso não é para magoar as pessoas, não é com o objetivo de ferir as pessoas e dizer que a nossa é melhor, porque se nós tivéssemos uma denominação, nós seríamos iguaizinhos a todos. É por isso que nós não temos uma denominação, não é? Então veja bem, você é uma prostituta então, eu sou isso, uma prostituta, eu sou aquilo, você é uma prostituta, você pertence àquela tal denominação, você deve pertencer a Cristo. Lá onde nós lemos, diz que todos eles permaneciam juntos, não é? Ali na era apostólica. Então não foi gerando um grupo aqui, outro grupo ali, e daquele grupo saía um outro, não é? Por isso que chamam-se, lá em Apocalipse, chama-se filhas. Lá em Apocalipse, as filhas já estavam geradas. Então, você deve pertencer a Cristo. Você não tem nenhum direito dizendo, sou isso, sou aquilo. Se você é um cristão, você é cristão de coração. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque essa palavra nos liberta do sectarismo. Ora, você vê um irmão que é uma pessoa sincera, é uma pessoa fiel a Deus, e ele pertence a tal organização. Ora, o que importa para você a que denominação, a que organização ele pertença? Importa que ele crê nas Escrituras Sagradas e ele é uma pessoa honesta, fiel a Deus, é isso que importa. Então ele pertence a Cristo, não é? Agora, cada uma daquelas denominações pode produzir filhos. Prestemos atenção nisso. Cada uma daquelas denominações, cada um desses grupos pode produzir filhos de Deus. Isto é certo. Mas quando você pensa que você vai para o céu simplesmente porque você é um pertencente
esse grupo ou essa denominação, você está errado. Esta é a razão pela qual ficamos fora daquela coisa. Eu gosto muito de observar a justiça, a retidão das coisas. Então vamos supor assim, se nossa denominação, tabernáculo, fosse alguma coisa igual a dos outros, se o nosso tabernáculo fosse uma denominação, então nós estaríamos enquadrados juntamente com o restante deles. Né? Porque ele disse aqui que todas as denominações produzem filhos de Deus. E se tabernáculo fosse uma denominação, por exemplo, tabernáculo de Santa Bárbara, né? Tabernáculo de Campinas, se fosse uma denominação, então produziria filho de Deus também, como as outras produzem. Mas se nós confiássemos nisso, meu irmão, minha irmã, eu estou falando para um público em geral, não é? Se você congrega no tabernáculo junto conosco, mas se você descansar nisso, que por estar congregando ali, dentro daquelas 4 paredes ali, você está errando. Nós precisamos estar confiando em Cristo, na palavra de Deus. Lá onde estivermos tem que ser assim, porque se é assim para os outros, tem que ser assim para nós também, não é? Isso é retidão, pela qual ficamos fora daquela coisa, porque essa é a razão, ele diz, pela qual ficamos fora daquela coisa, de confiar nas 4 paredes e na organização onde estamos congregando. Ele diz, nós ficamos fora dessa coisa, daquela coisa, porque os de uma determinada ala não podem ver isto. Não, muito atrás, perguntei a um certo irmão, cara a cara, ele disse, a única coisa que nós temos contra você é que você puxa para os pentecostais. Então o irmão Branham havia conversado com um irmão que não era de uma ala pentecostal. Esse irmão era de uma ala mais conservadora. Então, quando ele conversou com ele, o profeta irmão Branham conversou com esse irmão, ele disse assim, a única coisa que nós temos contra você, irmão Branham, é que você puxa para a ala pentecostal, você tem tendência em ser pentecostal, não é? Eu disse, quem é esse nós? Ele disse, o irmão aqui, disse nós, né? Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. A única coisa que nós temos contra você é que você puxa para os pentecostais. Aí o profeta respondeu assim, quem é esse nós? Entre aspas aqui, nós, não é? Quem é esse nós? Nós, os tal ala. Eu disse, bem, eu lhe direi o que eu farei. Eu irei até a sua cidade e você deixa que a vossa organização patrocinem isto. Então ele disse, o irmão disse nós, referindo-se ao seu movimento, né? Aí ele disse, então tá tudo bem, você está me acusando aqui de não ser meu companheiro, porque eu tenho tendência pentecostal. Então eu irei na vossa cidade e eu quero ver se o teu movimento, a tua organização patrocina isto. Isto era o quê? Eram as campanhas que o irmão Branham fazia, não é? E para uma das maiores denominações que existe no Brasil pentecostal hoje, uma das mais antigas, já de mais de 100 anos, lá nos Estados Unidos, o profeta de Deus, irmão Branham, ganhou mais de 1 milhão de membros, não é? Ele disse, naturalmente não poderíamos fazer isso. E o irmão caiu justamente na arapuca, né? Porque o profeta disse, então tá tudo bem, você está me acusando de ter a tendência pentecostal, eu irei na sua cidade,
programaremos uma campanha de cura divina e de libertação e de pregação do Evangelho, não é? E vamos ver se a vossa organização patrocina. Ele diz, com certeza a nossa organização não poderá fazer isso. Então, era outra questão, não é? Eu disse, isso é o que eu pensei. Eu fiquei com os pentecostais porque os pentecostais creram nisso. Isso é certo. Eles se reúnem ao redor disso. São eles que estão tirando benefícios disto. Como foi dito aqui, os pentecostais, patrocinavam as reuniões do irmão Branham, porque o irmão Branham não tinha denominação. Então ele ia para uma cidade fazer uma certa campanha, ali reunia-se milhares e milhares de pessoas, e cegos viam, aleijados andavam, não é? E as pessoas vinham a Cristo. Depois ele mandava cada pessoa congregar na sua igreja, naquela que tivesse mais favorável para ele, mais próxima e tal, não é? Então ele diz, foi o que eu pensei que vocês não aceitariam mesmo, e os pentecostais aceitam porque eles estão sendo beneficiados com isso. E por que os outros também não poderiam ser beneficiados? Não é? Por causa da dita cuja chamada denominação. Esse daí é que é o problema. Quantos leram aquele artigo na revista Life recentemente a respeito da igreja pentecostal? Quer dizer, a igreja pentecostal são todos os pentecostais. Nós somos pentecostais, né? Na verdade. Aquele é um dos grandes fenômenos nesta era. Eles tiveram mais de 900... Deixa eu ver aqui. Eles tiveram mais convertidos em um ano do que todo o restante das igrejas juntas. Esse fenômeno que saiu na revista Life. Por quê? Mesmo no erro deles, Deus os está movendo porque eles creem na verdade e estão marchando com ela. Esta é a verdade. Mas o que estamos fazendo agora? Esta é a razão que não somos uma denominação. E tão certo como os pentecostais se denominam, ele está falando isso aqui lá pela década de 50, não é? Mas os pentecostais foram se denominando cada vez mais. Então é que ele está dizendo aqui. E tão certo como os pentecostais se denominam bem, lá atrás, quando o Espírito Santo foi primeiro derramado neles, a igreja pentecostal, ele não está falando lá de Pentecostes, não, lá de Atos dos Apóstolos, está falando para cá já, no tempo, século XIX, por aí assim, não é? Foi derramado neles a igreja pentecostal há 40 anos atrás, então 50 menos 40 dava 1910, por aí assim, né? Por volta de 1900. E eles começaram a falar em línguas, um dos dons, porque a língua estranha é um dos dons do Espírito Santo, não é? Este é o menor dos dons. Este é o menor dos dons, de acordo com o Santo Paulo, falar em línguas. E logo que isto cai, eles dizem, nós temos isto. Então, quer dizer, o que é que aconteceu? Né? As denominações conservadoras não queriam nada com os pentecostais, como nós lemos aqui. Aí o que aconteceu? Quando caiu os dons, que foi apenas o primeiro dom, que era o dom de língua estranha, falar em língua estranha, lá por volta de 1900, né? Foi uma coisa estranha mesmo para as igrejas conservadoras que já vinham de trás, desde a reforma luterana. Então, o que aconteceu? Os pentecostais também se denominaram em torno disso. Nós somos diferentes deles e nós somos melhores que eles, porque nós temos isto e eles não têm isto. Veja só,
Quer dizer, o que aconteceu? Nós temos isto agora. E eles fizeram uma denominação, o Concílio Geral, não é? O qual é agora uma grande denominação. Ninguém o tem a não ser que você fale em línguas. Então eles se denominaram aí. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo, não é? Deus simplesmente se afastou deles e os deixou assentados ali, sem dúvida. Logo vieram os outros, uma outra ala, também pentecostal, mas com alguma variante, não é? E descobriram a respeito do batismo no nome de Jesus. Olha isto, o batismo no nome de Jesus. Eles disseram, nós temos isto. Primeiro veio um grupo pentecostal, descobriu a língua estranha. Depois veio um outro grupo também pentecostal, descobriu o batismo em nome de Jesus. Que isso já foi falado aqui várias vezes, que na verdade o batismo verdadeiro não é só em nome de Jesus, não. Se você batiza batizando lá o crente em nome de Jesus, você está batizando só em nome do Filho. Mas vamos para frente aqui, né? Eles disseram, nós temos isto. E eles organizaram o que eles fizeram? Deus simplesmente se afastou e os deixou assentados ali. É para quem desejar que venha. Aqui está entre aspas. Quem desejar que venha. Vem. Não estamos, quer dizer, uns dizem, não estamos com eles, né? E o outro diz, nós não estamos com eles. E eu já falei com um dos melhores homens que eles têm, o senhor Gate, Dr. Pup, muitos homens, os quais são grandes homens. Eu me assentei com eles e disse, como pode você ensinar aquela evidência inicial como um estudante? Que esse irmão era muito conhecedor da Bíblia, não é? E o profeta disse para ele, como é que você pode ensinar para o povo que a evidência inicial de se ter o Espírito Santo é falar em língua estranha, não é? Bem, irmão Brana, um dos 2 ou 3 deles foram bem honestos e disseram, nós sabemos que isso está errado. Mas o que podemos fazer? Se dissermos qualquer coisa a respeito disso agora, nós interromperíamos todo o programa. Então, às vezes eu fico pensando nisso. Eu sei de uma certa verdade, mas eu não posso dizer, porque se eu disser eu vou estragar o andamento das coisas. Ele disse, eu vou interromper o programa todo, se eu disser que a evidência inicial não é a língua estranha. Ele disse, o irmão disse lá, eu vou interromper o programa todo. E isso às vezes acontece com muita gente hoje, acontece conosco hoje, se nós não tomarmos cuidado. Você sabe de uma determinada verdade, mas você não pode dizer porque você vai conturbar a situação, você vai perder membros, você vai espalhar as pessoas, você vai desestruturar o andamento daquele sistema. Então, por causa disso, você fica com a mentira. Você esconde, você oculta a verdade, mas tem um preço a ser pago lá na frente. É isso que é. Seja qual for a verdade que você está ocultando do povo, vai ter um preço a ser pago lá na frente. E Jesus Cristo diz, bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos e quando vocês tiverem prejuízos por causa da verdade. Jesus falou isto, não é? Certamente, e você não seria mais o bispo e supervisor geral, essa é a ideia. Quer dizer, se você trazer a verdade, você perderá seu cargo, seu posto
na igreja e assim por diante. Irmão, eu preferiria ter uma pequena missão na esquina. Olha só isso que o profeta está dizendo. Ora, será que o profeta está falando em língua estranha aqui? Não, olha isto. Será que o irmão Branham está falando em língua estranha para nós aqui? Irmão, eu preferiria ter uma pequena missão na esquina, eu preferiria ter um pequeno grupo, um tabernáculo com poucas pessoas, mas não lhes ocultar a verdade, seja qual for ela. O profeta faria isto, não é? Eu preferiria ter uma pequena missão na esquina, pregar debaixo de um pinheiro e ter a verdade, certamente, e saber que você está dizendo a verdade. O homem deseja a verdade e você está obrigado, como um cristão, a carregar o testemunho da verdade. Deus te responsabilizará por isso. Não foi o que eu acabei de dizer agora? Seja qual for a mentira ou a inverdade que você pregar no púlpito sagrado de uma igreja, o profeta está dizendo aqui, Deus te responsabilizará por isso. Isso é tão certo como eu estou lendo esta mensagem aqui, não é? A semente da serpente. Deus te responsabilizará por isso. Firme nestas coisas. Se você não foi batizado no nome de Jesus Cristo e você não tem feito estas coisas, você não recebeu o Espírito Santo. Ele mencionou batizado em nome de Jesus Cristo e depois disse, feito estas coisas. Que coisas? Isso ficou abrangente, não é? Estas coisas, se você não fala a verdade para as pessoas, você não recebeu o Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aqui, a boca do Senhor, parágrafo 45, mensagem à semente da serpente. Você diz, eu falei em línguas, isso não significa que você tem o Espírito Santo. Eu já vi feiticeiros, bruxos, demônios e tudo mais falar em línguas, ou falar em línguas. Sem dúvida, eles não têm o Espírito Santo e vocês sabem disto. Bebem sangue numa caveira humana, dançam, chamam o diabo e falam em línguas. Olha só, agora você diz, mas aquela lá é uma língua estranha. Quem falou que é uma língua estranha? Ela é estranha porque é igual a todas, mas não tem como se discernir, essa é do diabo e essa não é. Estranha é estranha. Então, quer dizer, não pode se pensar que a língua estranha é uma evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Isso não pode ser a evidência. Por isso que ele está mencionando aqui, não é? Eles falam em línguas, certamente eles não têm o Espírito Santo. Então, porque você falou em línguas, não significa que você o tem. A única maneira pela qual você sabe se o tem é quando seu espírito testemunha com o seu. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A única maneira que você sabe quando você o tem é quando o seu espírito, com letra minúscula, seu espírito é o teu, né? Agora vem aqui, é quando o seu espírito testemunha com o seu, agora vem com letra maiúscula, quer dizer, com o espírito dele. Então, quando o teu espírito testifica com o espírito dele, aí é a hora que você tem a evidência de ter o Espírito Santo. E os frutos do Espírito te seguem. Olha isto, os frutos do Espírito te seguem. Amor, fé, paz, benignidade, bondade, mansidão, caridade. É aí quando você sabe que você tem o Espírito Santo. Isso testifica de si mesmo. Eu vou reler isto aqui.
para que todos nós que estejamos ouvindo fiquemos bem alertas. A única maneira que você sabe quando você tem o Espírito Santo é quando o seu espírito testifica com o espírito dele e os frutos do Espírito te seguem. Então presta atenção agora se você tem isso aqui. Prestemos atenção se nós temos isso. Eu também estou prestando atenção se eu tenho isso. Amor, fé, paz, benignidade, bondade, mansidão, caridade. Você tem isso, não é? Preste atenção nas suas ações, nas suas reações, não é? Porque toda ação traz uma reação, não é? Nas suas ações, nas suas reações, preste atenção se você tem isso. Parágrafo 46 da mensagem A Semente da Serpente. Eu vou terminar o parágrafo aqui. É aí quando você sabe que você tem o Espírito Santo. Isto testifica de si mesmo. Quando você está tentando descansar, porque você pertence a tal ou tal denominação, né? Vê você o que você está fazendo? Você está tomando o nome de uma prostituta, porque lá Apocalipse, não esquece não, Apocalipse 17, a mãe era prostituta e as filhas também eram, não é? Então, você está tomando o nome de uma prostituta. Isso é exatamente certo. Saia dessa coisa. Saia disso. Eu não quero dizer para sair de sua igreja. Olha isso aqui, alguém disse, o profeta mandando a gente sair da nossa igreja. Não, ele diz aqui, eu não quero dizer que para você sair de sua igreja ou qualquer coisa, você faça o que quiser a respeito daquilo, mas afasta-te. Eu sou isso. Nós não cremos nos dias dos milagres. Por que você não crê nisso? A Bíblia ensina isto? Eu pertenço a isso. Eles dizem que os dias dos milagres já passaram. Eles são falsos profetas. Eu posso te mostrar onde Jesus Cristo deu poder à igreja para curar o enfermo, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Eu desafio a qualquer homem para me mostrar uma escritura na Bíblia onde ele tirou isso da igreja. Amém. Em que lugar na Bíblia que foi dito que agora Deus havia tirado essas coisas da igreja? Não, ele disse, eu vou ficar com vocês até o fim do mundo, até o fim dos séculos, não é? Que Deus nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos o parágrafo aqui e nós vamos ficar por aqui. E não esqueça que nós ainda estamos focados no nosso tema, não perde não. Viu? A origem dos gigantes na terra. Agora nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor nesse instante, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, pelas bênçãos e pelas vitórias e pela oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor. A Bíblia diz assim, a Bíblia do Senhor diz assim, que filho há que o Pai não corrija? Então, se nós estamos sendo corrigidos, a própria Bíblia continua dizendo, mas se estáis sendo corrigidos, então é porque sois filhos. Mas se estáis sem disciplina, então sois bastardos, que são os filhos das prostitutas. Mas você é filho de Deus, e nós somos filhos de Deus, e nós agradecemos ao Senhor por isto. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cura divina em favor dos doentes, a libertação em favor dos oprimidos, dos aflitos, dos necessitados, para a tua bendita glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui então, não esquecendo que a nossa programação, os nossos cultos aqui por este canal, eles são publicados toda terça-feira e todo sábado, não é? No horário das 18h45, terças e sábados. E nós também publicamos a série O Livro dos Salmos, assim chamado, com cada salmo, em cada dia, um salmo por dia, menos nos 2 dias do culto. Então, nos dias do culto você não tem o salmo, mas no restante dos dias você pode acompanhar ali a leitura do salmo com um louvor, com um cântico também, para alegrar o nosso coração, não é? Então agora, não esqueçam também de clicar no gostei. Faça isto, clique no gostei ali, porque o YouTube faz digamos assim, uma pesquisa e vê se as pessoas estão aceitando, né? E se elas estão aceitando, então o YouTube tenta impulsionar aquele vídeo para que as outras pessoas, mais e mais e mais pessoas possam ver. E você sabe que até na descrição do vídeo nosso aqui está escrito isso, que este canal não é monetizado e não tem fim lucrativo, não é? Nós não ganhamos dinheiro do YouTube, nem de patrocínio nenhum, de empresas nenhumas para pregar essa palavra. Nós ganhamos sim, é a bênção de Deus. Você ganha também a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até nosso próximo culto, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.